Oi, eu sou Carla, do Carla na Gringa, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre você que fez um curso tecnólogo, um curso técnico no Brasil, e a possibilidade de fazer um mestrado aqui na França depois do seu curso técnico. Vamos lá, eu já falei num vídeo aqui quais são os pré-requisitos para fazer mestrado na França, e acho que ficou bem claro para vocês que são 2 requisitos apenas para o mestrado pesquisa e 3 para o mestrado em alternância. Esses 2 requisitos do mestrado pesquisa são que você tenha feito uma graduação de no mínimo 3 anos e que você fale inglês ou francês nível pelo menos B2. Para o mestrado em alternância tem esses mesmos pré-requisitos, e além deles ainda tem o pré-requisito de que você tem que ter menos de 30 anos no momento da assinatura do seu contrato de alternância. Aí você que fez um curso técnico de 2 anos, 2 anos e meio, pode ficar se perguntando, e eu? O que eu faço então, já que eu fiz uma graduação de menos de 3 anos e não pode fazer o mestrado na França se a sua graduação foi de menos de 3 anos? E eu já te digo de antemão que existe uma outra possibilidade, né, que você pode fazer. Você pode fazer, por exemplo, o L3, que é o último ano da licença na França. Licença é a graduação, tá? Na França a gente chama de licence. Então você pode fazer o último ano da licence. No caso, o L3. Se chama L3 esse último ano da licença. Carla, mas a minha graduação foi mais curta, mas já é uma graduação fechada. No Brasil eu já tenho o meu diploma. Eu entendo, você já tem o seu diploma no Brasil, mas para você conseguir chegar a fazer um mestrado aqui na França, você precisa fazer o último ano da licença para que você tenha 3 anos de estudo, né, no seu histórico aí. Então, conta os 2 anos que você já fez, ou 2 anos e meio que você já fez de técnico no Brasil, e mais esse 1 ano da licença aqui na França, para que você possa aceder ao mestrado. Então, existe essa possibilidade. Aí, se você, por exemplo, já fez uma pós em alguma outra área, ou uma área mais específica, e quer contar essa pós dentro do tempo de graduação, já posso dizer que isso não é possível, tá? Não é possível. Você fez uma pós em X, em Y, em Z, e aí quer contar ela como tempo de graduação pra já fazer um mestrado? Não dá. Você tem realmente que fazer o L3 aqui na França. Isso é informação do Campus France, que é o órgão oficial que faz essa mediação, né, entre o governo francês e os estudantes brasileiros. Então, se o seu curso foi um técnico ou tecnólogo, né, de 2 anos, 2 anos e meio ali, você tem que fazer o L3 na França, a licence, né, e fazer primeiro esse último ano de licence, e depois você pode fazer o mestrado. E agora, sobre esse processo pra licença, ele não é tão difícil quanto parece, não é um bicho de 7 cabeças, né, fazer uma licença na França. A licença também não é necessariamente cara, ela pode custar menos de 200 euros por ano, dependendo de onde você vai fazer a licença. E a licença também pode ser feita em alternância, com alguns pequenos poréns. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre isso, sobre licença em alternância, mas eu vou deixar já aqui pra você que fez o curso tecnólogo, técnico que tá assistindo esse vídeo, a informação seguinte. Primeiro, você não pode vir direto do Brasil pra fazer uma licença em alternância. Isso é só pro mestrado. Segundo, as licenças normalmente são em francês, tá? É muito difícil encontrar licença na França em inglês. Não é como o mestrado, que tem mais de 1000 opções, 100% em inglês. Não, a licença normalmente ela é feita em francês. E aí você paga essa taxa que eu falei, que você pode encontrar licença de menos de 200 euros por ano. É possível encontrar, tá? Então tem até na Sorbonne nesse valor ainda. Então dá uma pesquisadinha e tal. Mas aí um caminho que eu recomendo pra quem, por exemplo, quer fazer esse último ano de licença, depois fazer o mestrado na França, pra até depois pedir a cidadania francesa ou coisa desse tipo, é que você faça, se você ainda não fala um francês bom, francês fluente, ou se você não fala nenhum francês ainda, o que totalmente pode ser o caso, que você faça au pair antes. Faz um tempinho de au pair antes de fazer a sua licença. Então faz ali 1 ano, 2 anos pra você aprender francês, pra você já ter morado na França por pelo menos 1 ano, que esse é o pré-requisito pra fazer uma licença em alternância. E aí depois, pro seu último ano, né, você faz au pair 1 ano, au pair 2 anos, e depois você já aplica pra o L3, que é o 3º ano de licença na França. E aí você vai fazer esse último ano de graduação francesa antes de depois poder fazer o seu mestrado em alternância, ou como você preferir. Só é preciso prestar atenção também que o mestrado, ele paga até 2.000 euros para você fazer a alternância. A licença, não. O que você recebe pra fazer uma licença é menos do que no mestrado, tá? Só pra deixar você ciente também, que dá sim pra fazer em alternância a sua licença, mas você vai receber um pouco menos do que no mestrado, porque o nível de estudo influencia no seu salário como alternante. E como o nível da licença é um pouco anterior ao nível do mestrado, você vai receber um pouco menos pra fazer uma licença em alternância. Mas você, como estudante na França, tem direito de trabalhar com qualquer outra coisa. Então você pode também fazer uma licença que não seja em alternância e trabalhar com qualquer coisa. Trabalhar na restauração, trabalhar em hotelaria, trabalhar até na sua área, contanto que seja dentro do período ali
de 964 horas por ano, que é permitido no visto de estudante quando você não é alternante, tá? Então você pode trabalhar enquanto você faz a sua licença na França. Uma outra questão que eu ia falar é que a licença, ela pede também um nível B2, né? Dependendo do curso, se você for fazer direito, talvez peça C1, mas normalmente é B2, assim como no mestrado de francês, tá? E que depois, pra você fazer o seu mestrado, fica até mais fácil quando você já fez uma licença na França. Lembrando que a alternância também tem limite de idade pra licença, tá? Então até 30 anos. Então talvez se você calcular aí na sua cabeça, você consegue fazer um ano de au pair, depois a licença e depois o mestrado. Antes de você fazer 30 anos, dá pra você fazer tudo em alternância, tanto a licença quanto o mestrado. E se não der tempo, né, você pode também se organizar pra fazer uma licença normal, né, de pesquisa, assim como um mestrado também, recherche, que é um mestrado de pesquisa, e aí você tem o direito de trabalhar nessas horas que eu falei, né, 964 horas por ano de trabalho. Inclusive tem vídeo já aqui no canal onde eu falo com o que eu trabalhei quando eu não era alternante, opções de trabalho para estudante e etc e tal, que já vão te explicar um pouco como é que funciona o trabalho na França quando você não é alternante, mas você é estudante, então tem direito sim de trabalhar aqui, seja na sua área, ou seja, como eu falei, hotelaria, restauração, qualquer outra área possível, inclusive até de freelancer, se você quiser. É isso, espero que esse vídeo tenha ajudado a você que fez um curso tecnólogo ou técnico no Brasil. Deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, porque eu falo tudo sobre o mestrado na França, vida na França, a minha própria vida, que eu conto bastante história, bastante fofoca pra vocês. Então, se você quiser saber mais sobre vida na França, mestrado na França e a vida de uma brasileira aqui, é só me seguir, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar minhas redes sociais na tela pra vocês. E também é TikTok, é Instagram, é Twitter, é aqui no YouTube, tudo o mesmo nome, Carla na Gringa, e me acompanha lá pra continuar por dentro desse assunto, tá certo? Beijo!